Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Eu te quero mais do que riquezas, mais do que o ouro. Te quero com a minha vida, Senhor. Essa é a nossa expressão de igreja, essa é a nossa maneira de sentir. Nós queremos a Deus acima de todas as coisas. E aquilo que nós temos serve a Ele. E não o contrário, não é Ele que nos serve. Glória a Jesus por isso. Deus abençoe você que está assistindo esse culto, essa live da Igreja Cristã da Família aqui no Butantã. É mais uma oportunidade de estarmos juntos. Já vão 3 meses juntos aqui nessa forma. Mas Deus tem operado coisas muito, muito interessantes. Domingo passado para mim foi um culto muito especial, porque foi aquele sentir que o Espírito Santo está operando, está indo além. Nós somos humanos, nós somos limitados. Então você olha aqui para o lado, tem o eco, casa vazia, tem pessoas falando outras coisas. É um outro ambiente, diferente do ambiente de um culto regular. E a gente sente isso. Mas Deus não está limitado nessas coisas. Deus não precisa de uma atenção especial. Deus não está preso no tempo e nem no espaço. Então hoje eu queria ver com você como a palavra de Deus fala sobre isso. E por isso também tem uma jogada nessa pergunta que a gente fez, que é ao final do culto aqui nós vamos ter a resposta, percentual de respostas, né, sobre... E aí, acabar essa crise, acabou a quarentena, você vem para a igreja ou fica em casa? E o chat está rolando aqui, você ainda pode responder, e tem muita gente falando. É muito bom saber como é que está o coração de você aí, porque tem a preocupação correta com a segurança, com a saúde. A última coisa era se voltar à normalidade e aglomerar pessoas sem necessidade. Então tem toda a questão de como isso vai acontecer, mas tem um outro lado, além de estarmos fisicamente juntos aqui, que é o conceito da pergunta. Então eu quero colocar com você aqui o tema da nossa mensagem de hoje, que é: a igreja é um lugar. A igreja é um lugar. Vou abrir minha Bíblia já aqui. E esse lugar é um lugar físico? Porque a pergunta foi: você vem para a igreja? Quando a gente fala vem para a igreja, está imaginando o endereço, né? Pode ser que você não ache isso, nem eu ache isso, mas o Google acha isso, porque quando eu saio de casa, ele já coloca lá: você vai para o seu trabalho, e para ele o trabalho é esse endereço, aqui em Kitsi-Momoto 564. É um endereço, é um lugar. A igreja, ela se acha no Waze. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, vamos à casa do Senhor é um endereço. Ele colocou lá destino, tempo estimado de chegada e caminho. Vira à esquerda, vira à direita, distância, tempo. Para chegar no lugar que é a casa de Deus, a casa do Senhor, o templo. Esse lugar aqui que para nós representa a nossa igreja do Butantã, que é esse prédio que está aqui na Kitsi-Momoto. Agora, como é que você mistura esse conceito de que a igreja é esse lugar físico em que nós estamos reunidos com o que Estevão declarou? Abrindo a sua Bíblia em Atos 7, o famoso discurso de Estevão, quando ele conta por que ele era cristão e o que estava acontecendo na vida dele. Então, lá no capítulo 7, no final, no versículo 48, ele está declarando da Bíblia e diz assim, vou ler o 47. Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Então Estevão aqui está dizendo, ele estava no templo. Salomão fez uma casa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salomão construiu o prédio. Mas Deus disse, eu não moro num lugar não, eu não tenho endereço fixo não. E quando ele fala como diz o profeta, ele está falando de Isaías, porque esse texto que eu acabei de ler está em Isaías 66:1. Isaías está dizendo, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Que casa você vai me edificar? Não fui eu que fiz tudo? Todas as coisas não são minhas?
E o Isaías, quando ele escreveu isso, ele está referenciando o que o próprio Salomão falou. Aí quando você vai lá na dedicação do templo, que é 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8, no versículo 27. Diz assim: mas, na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus, e até o céu dos céus, te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Esse texto é muito, muito forte, porque Salomão, que fez uma das maiores maravilhas daquela época, um templo majestoso, as pessoas iam do mundo inteiro visitar o templo de Salomão. Ele foi tão famoso que até hoje fazem cópia dele. Todo mundo queria ver aquilo, mas Salomão, que foi o que edificou, disse: olha, Deus, nem o céu te contempla, você não cabe nem no céu. Nem no céu dos céus. Deus é mais do que tudo. Não há um lugar onde Deus está, porque Deus está em todos os lugares. E você pensa que Salomão tirou isso da cabeça dele? Não. Salomão está referenciando o que o pai dele, Davi, falou. 1 Crônicas 17. Livro de 1 Crônicas 17, no versículo 4. Davi teve a ideia de construir uma casa para Deus. E ele pensou: eu moro aqui num palácio e Deus habita numa tenda. Porque se você for lembrar, Deus mandou construir aquele tabernáculo no deserto, onde estava lá a arca, e as pessoas montavam e desmontavam, era um camping, andando 40 anos, a tenda da congregação. E quando chegou em Israel e começou a ocupar a terra, ela ficou em Siló. Uma cidade que muitas pessoas nem sabem, mas é que onde estava o santuário. Na época de Samuel, de Ofni e Finéias, de Eli, não era Jerusalém. Jerusalém não era nenhuma cidade de Israel. Foi Davi que conquistou Jerusalém. Então, quando Davi conquistou Jerusalém, transformou na capital de Israel e construiu o seu palácio, ele pensou: vou fazer o templo. E ele teve essa ideia. E aqui no capítulo 17, ele fala com o profeta Natã. Vou ler a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, uma madeira chique, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Ou seja, o profeta, quando ouviu o rei falar que ele ia construir uma casa para Deus, ele falou: Deus é com você. Deus já falou que está contigo em tudo que você faz, então pensa e faz, porque vai dar certo. Foi a palavra do profeta. Só que na mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã dizendo: vai e diz a Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei com todo Israel, porventura, falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse meu povo, dizendo: por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. Estive contigo por toda parte onde foste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos. Te fiz um nome, como o nome dos grandes que estão na terra, e ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de mim para uma outra parte. E nunca mais os delimitarão os filhos da perversidade como a princípio. E aí no final, no versículo 12, ele fala: há de ser quando forem cumpridos os teus dias, para eles e teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o teu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Deus fala duas coisas aqui para Davi através de Natã.
Primeiro, nunca pedi casa. Não é esse o meu problema. Não preciso de um templo, não. Não preciso de um lugar suntuoso. Não preciso de algo que as pessoas digam, olha, aqui mora Deus. E não é você que vai fazer isso. Eu estou de cortina em cortina, de tabernáculo em tabernáculo, de tenda em tenda, e quem vai construir o templo é o teu filho. E Salomão, então, quando edifica aquele templo e dedica, como lemos agora em 1 Reis 8, ele fala isso, ele remete a isso. Então, Deus falou a Davi, Davi falou a Salomão, Isaías lembrou o que Salomão disse, e Estevão lembra o que Isaías escreveu. Deus não habita num templo. Para nós aqui do Butantã, isso é muito, muito próximo, porque nós sempre moramos em tenda. Então a gente começou a igreja lá na Alvarenga, 40 pessoas numa sala, não cabia, fizemos uma tenda no quintal. Foi para 120, não cabia, viemos aqui para esse prédio e fizemos uma tenda aqui nesse lugar. E aí quando não cabia mais, ampliamos a tenda, fizemos uma tenda de circo no começo, depois uma tenda de lona, depois uma tenda mais estruturada, de metal e um plástico branco, e era grandona. Agora temos essa estrutura aqui que é um drywall. Nosso negócio não é fazer monumento. Nosso negócio é estar junto aonde Deus quer que estejamos juntos. Então, volta a minha pergunta. Se Deus disse, vamos à casa do Senhor, mas disse, eu não habito em casa nenhuma, que lugar é esse? Que lugar é esse onde Deus está? E eu fui olhar aí a definição dessa palavra lugar. Palavra muito, muito interessante. No grego, lugar é locus. Locus. Por isso vem a palavra locação. Vem de locus. É o lugar. E ela tem 3 interpretações. A primeira delas é uma interpretação genética. Genética. O lugar aonde fica determinado gene dentro de um cromossoma é chamado locus. O locus do seu gene. Então, quando você faz um mapa genético, agora, por exemplo, com essa crise, estão querendo estudar o vírus e como ele funciona, e vai para a genética e faz um rastreamento. Ou então, o corpo humano faz um mapeamento genético. E aí, cromossomo por cromossomo, ele vai vendo em cada pedacinho daquele cromossomo o que tem ali. Em cada lugar tem um gene que determina uma característica, uma qualidade, um futuro daquele ser vivo. Eu não vou entrar aqui em genética, em biologia, né? Os alelos e tudo aquilo que uma vez talvez você tenha estudado, mas eu quero te dizer isso. O lugar geneticamente que você tem é a posição no corpo que você vai ocupar. E isso é determinado quando você nasce. Então, naquelas célulazinhas lá que começam a constituir um ser vivo, o gameta, você já tem ali especificado o lugar onde vai ser a cabeça, o lugar do coração, o lugar dos membros, dos músculos, das pernas, a cor dos olhos, a cor do cabelo. Cada gene tem uma mensagem e determina um lugar, o seu lugar no corpo. E por isso que em Efésios 4, Paulo fala isso, que o corpo é constituído de muitos membros, e todos eles ajustados no seu lugar certo, para o mesmo propósito. E essa época de pandemia mostra isto. A igreja não é um lugar onde as pessoas se aglomeram. A igreja é um lugar onde elas são corpo, onde elas cumprem uma função. Igreja é corpo, não é plateia. Então, guarda essa frase. Igreja é corpo, não é plateia. Quando voltarmos a nos reunir, não vamos virar plateia. Temos que continuar sendo corpo. Porque Deus tem um lugar para nós. Na genética celestial, você nasceu e foi alocado num pedacinho desse corpo. Nós, como Igreja Cristã na Família, Butantã, somos membros desse corpo. Da Igreja Cristã na Família como um todo, que também é membro do corpo de Cristo.
A igreja de São Paulo, no Brasil, no mundo, a igreja na história. E esta igreja é aquele corpo de Cristo que vai se assentar à destra do Pai, como o próprio livro de Efésios fala. Então, o lugar genético é o lugar da sua identidade. Tem um outro conceito de locus, que esse aí, hoje acho que o pessoal nem mais estuda isso. Eu lembro quando eu fiz o ensino, hoje chamado ensino médio, preparava para o vestibular. E aí no terceiro ano, quem ia fazer vestibular de engenharia, que era o meu caso, tinha aulas especiais, porque em algumas provas, em algumas escolas, como até o ITA, por exemplo, tinha uma matéria que a gente não estudava, e caía uma matemática mais avançada. E nessas provas de matemática, eu pela primeira vez ouvi esse princípio, o princípio do lugar geométrico. LG. Lugar geométrico. É um conceito matemático que diz que o lugar geométrico é o conjunto de pontos no espaço com uma mesma propriedade. Todo lugar no espaço em que aqueles pontos têm a mesma propriedade determinam um lugar geométrico. Eu até pensei em trazer aqui um exemplo, mas ia ficar muito técnico. Então, quando você tem lá, sei lá, 2 pontos, pergunta qual o lugar geométrico em que todos os pontos estão à mesma distância dele. Aí você vai medir lá e vai encontrar esse lugar. O importante desse conceito é que, na matemática, esse lugar geométrico ele está no espaço. Ele não é um endereço. Ele não é uma posição. Não é a Kenkichi Shimomoto 564. O lugar geométrico onde está a igreja é todo lugar onde uma igreja existe. E esse lugar que está espalhado no espaço é uma coisa só. Porque a igreja é uma coisa só. Então, igreja é invisível. E é universal, está em todo lugar. Esse é um conceito matemático. Qual é o lugar da igreja? O lugar onde você está. Agora, você é igreja aí na sua sala, no seu sofá, e eu sou igreja aqui nesse púlpito, nesse salão. Você vai ser igreja quando você estiver andando no caminho para trabalhar, daqui a algum tempo. Você vai ser igreja quando você estiver viajando, tirando férias. Não dá para tirar férias de igreja. Por isso que para nós até é um conceito estranho. Chega nas férias e fala, bom, domingo, o que você vai fazer? Igreja. Ah, mas você está de férias, né? Tira férias. Tira férias da igreja. A igreja é o lugar onde eu estou, onde eu sou. E o terceiro conceito de locus, de lugar, ele vem falar dessa mesma coisa. E aí também é algo que veio para mim depois do segundo ensino médio aí. Que é na faculdade, eu fui fazer engenharia. Engenharia civil, construir casa. Conceito de arquitetura. Na arquitetura tem um conceito de lugar e não lugar. Não sei se você já ouviu isso, mas nessa quarentena aqui esse assunto ficou quente. Quando você constrói alguma coisa e pensa na função daquele imóvel, daquele espaço, tem o conceito de lugar e não lugar. Por exemplo, quando você constrói um shopping center, aquele hall, aquelas entradas, aquelas alamedas são um não lugar. Quando você constrói um aeroporto, um hotel, o lobby, o saguão, o hall do terminal é um não lugar. Agora, quando você constrói o quarto, a sala, a cozinha, o banheiro, quando você constrói o ponto de habitação, onde as pessoas vão ficar, aquele é um lugar. Então, pensa comigo aqui. O prédio da igreja, na arquitetura, é considerado não lugar. Porque é um ponto de passagem, é um lugar de aglomeração. É por um tempo. Quanto tempo da sua semana você gasta aqui nesse salão? Se for comigo, 2h30. Se for com outros, não dá nem 2 horas. É rapidinho. Porque é um não lugar. E dá essa coceira de sair logo. Porque você não vive aqui, mas você vive em sua casa. E essa quarentena trouxe agora até um conceito, porque se na sua casa havia não lugar, agora tudo é lugar. Quem tem uma casa mesmo, não um apartamento, experimenta isso. Porque em toda casa tem uma sala de jantar, uma sala de estar.
Tem lugares da casa que você mal frequenta. Passa a semana, você nem passa ali. Porque você normalmente dorme num dos quartos, vai para a cozinha, às vezes para a copa, tem uma sala de estar, uma televisão ou som, o seu home theater, e outros lugares ficam de decoração. Isso aconteceu tanto que hoje a arquitetura moderna está diminuindo os espaços das casas. Vocês constroem cada vez espaços menores, porque já que é um não lugar, ninguém fica ali, para que gastar dinheiro com aquilo? Então, casinhas hoje você tem apartamento de 20, 30 metros quadrados. E a pessoa vive aonde? Ela vive num lugar comum, lá fora. Aí faz lugar de ginástica, lugar de natação, lugar de salão de cabeleireiro, salão de jogos, salão de tudo. Porque as pessoas não passam tempo ali. E eu acho que igreja tinha muito disso. Você construir um prédio para ele ficar 6 dias da semana fechado, e um dia, por algumas horas aberto, e falar, esta é a casa de Deus, é muito estranho. Não é nada com o que Deus colocou aqui. Em 1 Coríntios 3, Deus fala sobre esse conceito de corpo. E Paulo fala que ele, como um sábio arquiteto, ele botou o fundamento, e cada um vai construir sobre ele. E essa analogia da igreja como um prédio, como um lugar arquitetônico, é muito interessante, porque ele fala aqui assim, 1 Coríntios 3, versículo 12, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Você vai construir uma casa, você tem que especificar o material. E quanto mais duradouro, mais caro. Então, realmente, ouro, prata, pedras preciosas, puxa, muito dinheiro para fazer uma casa revestida dessas coisas. Casa de madeira, já é um pouco mais em conta. Feno, palha, já está mais para a barraquinha, né? Um puxadinho, sapé, feno, palha. O que ele está dizendo é que, espiritualmente, você está construindo esse lugar. Porque Paulo colocou um fundamento, ele colocou uma fundação, e essa fundação é Jesus. Então, aceitar Jesus, tornar-se cristão, ser membro da igreja, é estar nesse lugar, é se apoiar sobre esta rocha, é se firmar sobre Cristo. Ótimo, aceitei a Jesus, sou cristão, me apoio em Jesus, Ele é a minha sustentação. Agora, o que você vai construir em cima disso? É você quem constrói. E aqui ele está dizendo, se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. Então ele disse que vai ter uma prova de fogo aqui. Vai passar fogo pelo prédio. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Então nós não estamos falando nesse texto de salvação ou não salvação, de ir para o céu e para o inferno. Nós estamos falando nesse texto de que tem gente que vai para o céu com a roupa do corpo. E tem gente que vai para o céu com uma mansão de pedra preciosa. Está construindo um lugar com aquilo que está fazendo sobre o fundamento que é Cristo. Como anda a presença de Deus em sua vida? Depois de 90 dias, praticamente sem vir a este lugar, a tua presença diante de Deus, ela diminuiu? Ela mudou? A sua capacidade de sentir, a sua determinação de continuar, a sua fé em permanecer, ela está fraquejando? E essa é uma pergunta muito importante. Porque Deus
não está neste lugar. Abraão perguntou para ele, Deus, se tiver 50 justos em Sodoma, o Senhor destrói a cidade? Ele falou, se tiver 50, eu não destruo. E ele vai descendo, descendo, descendo. Por quê? Porque ele acabou com aquele lugar, não tinha justo ali. Depois pode ler essa história em Gênesis 18. Quando Jacó teve um sonho da escada, ele estava na estrada, na beira do caminho, com uma pedra de travesseiro. E ele viu então uma escada que unia a terra ao céu, e os anjos subiam e desciam por ela. Ele acordou assombrado e falou, esse é o portal dos céus, essa é a porta do céu. Deus está neste lugar, e eu não sabia. Havia algo espiritual ali, e ele chamou aquele lugar Betel. Um lugar onde Deus está, uma casa de Deus. Essa semana eu fiquei lendo esse texto e descobri umas coisas interessantes. Não vou falar, vou deixar de suspense aqui. Mais para frente um pouco, Moisés está pastoreando as suas ovelhinhas lá, e ele vê um lugar, uma sarça, um arbusto queimando. E não queimava, não consumia o fogo. E ele chegou perto e a voz de Deus falou assim, tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar é santo. E aqui eu quero chegar no momento da nossa oração. Ele está falando, Moisés, você chegou num lugar que é santo. Muda o seu comportamento. Descalce. Honra a presença de Deus. Há lugares que são santos. Há lugares onde Deus está. Há um lugar onde tem uma conexão. Há um lugar onde você sente uma presença. E mais para frente, quando Moisés constrói o tabernáculo, lá em Levíticos capítulo 6, ele determina então como seria o lugar do tabernáculo. Agora, glória a Deus que não é uma tosse seca. O lugar do tabernáculo. E ele fala, vai ter um lugar que está todo mundo, depois vai ter o lugar santo, onde só os sacerdotes vão entrar para fazer os sacrifícios. Lugar santo, como é esse lugar que eu li aqui, da sarça ou de Betel. E lá dentro, Êxodo 26, eu vou ler com vocês aqui. Abra aí sua Bíblia, para você não ficar parado em casa há muito tempo. Êxodo 26, 33. Está especificando aqui o tabernáculo, ele diz, pendurarás véu debaixo dos colchetes, meterás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo é o lugar da arca. É o lugar que representava a presença de Deus. Então tinha o lugar santo e tinha o santo dos santos. Deus está no santo dos santos. Esse lugar ninguém entra. Esse lugar fica lá deserto. Uma vez por ano o sacerdote faz um sacrifício. Ele entra ali para derramar o sangue no tampo da arca, onde estão os querubins olhando um para o outro. E quando os querubins estão assim, olhando um para o outro, descendo, olhar para a arca, tem um tampo aqui com sangue, e embaixo tem as tábuas da lei. E essa é a simbologia. Os querubins olhando para a lei, vem o juízo dos homens, mas com o derramar do sangue, aquele juízo é anulado. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entra naquele lugar, no lugar santíssimo, para pedir misericórdia ao povo, para sacrificar pelos pecados. Agora pensa nisso. Durante séculos, a religião judaica funcionou assim. Podia ser lá uma cortina, como acabei de ler aqui em Êxodo, que no deserto ficava andando. Quando chegou na época dos juízes, ficou lá em Siló, mais outras centenas de anos.
Até vir Davi e pensar, vou construir uma casa. E faz o templo, prepara tudo, o filho dele, Salomão, constrói. E aí então tem aquele átrio dos judeus e o átrio dos santos, onde os sacerdotes faziam os seus sacrifícios, e o santo dos santos. Esse templo monumental é destruído na invasão da Babilônia e reconstruído por Herodes, e está lá na época de Jesus a mesma coisa. Aí tinha um átrio dos gentios, onde o povo não judeu ficava, o átrio dos judeus, o lugar santo e o santo dos santos. Nesta situação, começou a igreja a se reunir no templo. Quando fala templo, está falando desse templo de Herodes. Não estava lá no lugar do santo dos santos, onde só Deus está. Mas aquele lugar, aquele véu que separava o santíssimo do santo, ele foi rasgado. Jesus morreu e o véu do templo se rasgou. Isso indica que nós entramos no Santo dos Santos. E onde é o Santo dos Santos? É esse tablado aqui? É um lugar especial que ninguém conhece nesse prédio? Não, existe um lugar onde você entra. E quando você entra na presença de Deus. E o que eu senti aqui, nesse momento, foi: conseguimos nos libertar do lugar. Conseguimos conectar com Deus, independente de estar num lugar ou não estar num lugar, porque o Santo dos Santos, ele é. É um conceito que está em toda parte e em nenhuma delas. Onde quase ninguém consegue entrar. É onde a presença de Deus é maior do que qualquer outra coisa. Zacarias era o sumo sacerdote. Ele tinha aquele privilégio de sacrificar no Santo dos Santos. E ele tinha uma coisa no seu coração. A sua mulher Isabel não podia ter filhos. E ele precisava de um filho. Então ele clamava a Deus. Ele era um homem devoto, fiel, cumpridor da lei. Isabel era uma mulher exemplar. Eles eram os principais na hierarquia de Israel. E ele clamava a Deus: eu quero um milagre, eu quero um milagre. Mas Zacarias tinha um problema, ele era um homem da lei, era um homem da tradição, era um homem da regra. Ele estava preso numa liturgia, ele obedecia cada detalhe daquela lei farisaica, da época de Jesus. E o que aconteceu? No dia em que foi encarregado de fazer o sacrifício ritual e de entrar no Santo dos Santos, no lugar da arca, que nem o Indiana Jones conseguiu, quando chega a vez dele, ele entra naquele lugar para fazer o sacrifício e tem um anjo lá dentro. Deveria parecer lógico, né? Mas o lugar que ele menos esperava ver Deus era o lugar onde morava Deus, o Santo dos Santos. E aquele anjo fala: Zacarias, a tua oração da tua mulher foi ouvida, e você vai ter um filho. E sabe qual foi a reação de Zacarias? Ele não acreditou. Ele não acreditou. Ele era a pessoa mais religiosa de Israel. Ele estava no lugar mais espiritual de Israel. Ele tinha um anjo aparecendo naquele lugar, dizendo que algo ia acontecer, e ele não acreditou. Tradição. Regra. E aí, então aquele anjo te falou: você vai perder a voz. Você vai sair daqui mudo. Quando essas coisas acontecerem, você vai ver. E ele saiu de lá mudo. Ninguém mais sabia o que tinha acontecido, porque ele não conseguia falar. Irmão, irmãzinha, nós estamos aqui agora com a possibilidade de entrar no lugar santo, de entrar no lugar do Santo dos Santos. E você está conosco todo domingo aqui, nesse lugar santo. Pães da preposição, mesa da propiciação, sacrifício sendo derramado, sangue de Jesus perdoando o seu pecado. Toda reunião, todo domingo. E nós aqui como sacerdotes estamos oficiando louvores, palavra,
ministrando. Está tudo certo. Mas existe um lugar. Existe um lugar que é o Santo dos Santos. E quando Deus se manifesta, você tem que crer que Ele vai se manifestar. E o que eu vi a semana passada foi Deus se manifestando nesse lugar. Um lugar especial. Salomão fez aquela oração: eu sei que o Senhor não habita em lugar nenhum, mas estamos consagrando esse aqui. E Deus respondeu mais tarde, lá em 2 Crônicas, depois você pode ler no capítulo 7, ele fala: eu vou habitar esse lugar aí, e eu vou ouvir a oração que se fizer neste lugar. Estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos para a oração que se fizer nesse lugar. Nós estamos nesse lugar e nós vamos orar. E Deus vai responder essa oração, porque Ele está aqui. E Ele está dizendo isso: eu não me escondo. O Senhor está no seu santo templo. Jesus, em João 14, falou: a casa do meu Pai tem muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. E Ele disse: se eu não for, o Espírito não vem. Então hoje eu fiquei pensando nisso. Eu pensei, falei, não vou nem escrever, mas também não posso esquecer. O Espírito Santo é aquele que te coloca no Santo dos Santos. Não faz sentido? Ele vasculha as profundezas do Espírito de Deus e Ele traz para nós. Então a conexão do seu lugar santo, onde você com a sua santidade de vida vive, e o Santo dos Santos, que é onde Deus está, é um portal do Espírito Santo. E quando você conectar nesse lugar, você sai fisicamente onde você está e vai entrar onde o Espírito Santo de Deus está. E Jesus falou: o Espírito tem que vir. Então Jesus é a palavra. A palavra ele é atemporal. A palavra é verdadeira em todo o tempo. Esse culto que eu estou falando com vocês, você pode ouvir essa gravação aí em qualquer lugar, qualquer momento, e vai falar com você, porque é o conceito que eu estou te dizendo. A palavra tem autoridade. A palavra não depende do tempo, mas o Espírito, ele é momento. O Espírito é vento. Jesus é palavra, e palavra é entendimento. Espírito é vento, e vento é momento. Ele sopra e você sente. O Espírito tem timing, o Espírito tem um tempo. Então esta é uma hora, irmão. E este momento aqui agora, às 19h12, é um momento totalmente diferente de quando você estiver ouvindo essa mensagem mais tarde. Eu não sei quantos estão nos ouvindo aqui agora. Nós costumamos ter por volta de 250 aparelhos conectados durante o culto. Deve dar aí umas 600, 700 pessoas assistindo esse culto, neste momento. Então tem 600, 700 pessoas, não sei, agora me ouvindo. 19h13. 12 ainda, né? Agora, a palavra que eu estou dizendo vai continuar aí na internet. O mover do Espírito Santo é agora aí no seu sofá. Jesus falou: se eu não for, ele não vem. E ele disse: ficai em Jerusalém, esperai por ele. E o Espírito Santo veio no Pentecoste. E depois, quando a igreja se reunia e clamava, o Espírito vinha e todos eram cheios do Espírito Santo. Nós queremos orar por isso aqui agora. Nós queremos orar para que você tenha uma experiência com Deus, que não depende da emoção de um lugar, não depende do volume da música, não depende de uma emoção, depende de uma presença, depende de que Deus esteja nesse lugar. Deus está nesse lugar. Que lugar? O lugar onde você está. O locus de Deus é a sua genética. O locus de Deus é a sua função na igreja. O locus de Deus é a presença dEle. Deus está nesse lugar onde você está. Você é corpo de Cristo, então você está posicionado. Alguma coisa dentro de você foi pré-programada,
vai crescer, vai se desenvolver e vai ocupar o seu lugar. E quando ocupar o seu lugar, Deus vai te visitar. A igreja tem um lugar preparado. Então, vou preparar-vos lugar. E Jesus diz: não deis lugar ao diabo. Paulo repete isso em Efésios 4. Não deis lugar ao diabo. Então nós repreendemos Satanás agora. Nós repreendemos o espírito das trevas. Nós repreendemos a prostituição. Nós repreendemos a idolatria que habitam lugares nessa casa em que nossos irmãos estão agora. Nós repreendemos todo o mal. Nós afastamos a presença maligna, porque nós estamos invocando o Espírito Santo. Há um lugar que está se estabelecendo. Há uma conexão que está sendo feita. E você vai sentir a presença de Deus, como nós podemos sentir, porque é Ele que está nesse lugar. Limpa agora, santifica aí o seu coração, santifica o seu átrio, santifica a sua vida, e deixa o Espírito Santo falar, deixa o anjo aparecer, deixa Deus se manifestar, porque há um lugar, e esse lugar é o Senhor.